Nas águas mais calmas do Golfo do México, os construtores da plataforma de Conhaque puderam voltar a usar o aço. Mas para montar uma estrutura de 310 metros embaixo d'água, eles teriam que levar a tecnologia do mergulho ao limite. Quarto passo: montagem. Os engenheiros não conseguem pré-fabricar uma plataforma numa única peça porque ela teria que ser grande demais. Eles precisarão construir Conhaque em 4 partes, em terra, levá-las até o local e depois montar a plataforma a partir do solo marinho. Não havia margem para erro na instalação daquelas seções. Elas tinham que estar perfeitas quando se encontrassem embaixo da água. E aquilo exigia uma tecnologia espacial. Os engenheiros emprestaram a tecnologia de ancoragem do projeto Apollo para a montagem da Conhaque. Eles suspenderam cada uma das seções entre 2 guindastes em 2 balsas. À medida que os guindastes foram baixando até o fundo, receptores na estrutura foram enviando blips de sonar para boias de referência no solo marinho. Esses blips fazem o sinal bater e voltar para as balsas que ajustam sua posição para manter as seções na posição. Câmeras de TV controladas remotamente monitoram a aproximação final aos pontos da ancoragem na base. Mas há algumas peças do quebra-cabeça que não podem ser colocadas por uma máquina. Serviços como soldagem e ativação de macacos hidráulicos exigem o julgamento e a destreza de pessoas. Mas profundidades extremas como a de Conhaque podem transformar até as tarefas mais simples em trabalhos mais perigosos. Os mergulhadores precisam de anos de experiência antes de poderem trabalhar em plataformas de petróleo. Estamos prontos. Aqui no tanque de testes no Texas, os mergulhadores são treinados para trabalhar em segurança sob a pressão do fundo do oceano. Entendido. O perigo vem do ar que eles respiram. Vamos lá. Claro que as consequências de se mergulhar em grandes profundidades é que seu corpo vai absorvendo gases comprimidos e quanto mais você desce, mais eles comprimem você. Seu corpo absorve esses gases através dos pulmões e vão parar na sua corrente sanguínea. Descer não é o problema, a parte perigosa no mergulho é a subida. Algo de muito grave acontece quando você sobe depressa demais e se chama descompressão explosiva, que é quando a pessoa sobe mais depressa do que o planejado e os gases saem e literalmente formam uma espuma na corrente sanguínea. Vou demonstrar o que aconteceria a um mergulhador. Para evitar este perigo letal, os mergulhadores precisam descomprimir. Eles precisam voltar à superfície devagar para deixar que os gases saiam de seu sistema lentamente. Para 1 minuto de mergulho a 300 metros de profundidade, um mergulhador tem que passar 12 horas descomprimindo, o que é... Os mergulhadores que estão trabalhando em Conhaque ficam isolados numa câmara na balsa de mergulho. A pressão do ar é lentamente aumentada até que ela se iguale à pressão no fundo do mar, onde o mergulhador deve trabalhar. Um sino de mergulho os leva para baixo. Lá eles trabalham em torno de 4 horas para montar a plataforma antes de retornar à superfície. Os mergulhadores ficam sob a pressão do fundo do mar durante 1 mês. Finalmente, eles precisam esperar na câmara de descompressão durante 9 dias, enquanto a pressão deles retorna ao normal. Uma vez no final do trabalho. Agora que os mergulhadores são capazes de alcançar extremas profundidades em segurança, a montagem de Conhaque parece estar indo bem. Em 2 anos, todas as 4 partes são reunidas e Conhaque se torna um recorde mundial. Ela é a plataforma mais profunda e pesada do mundo, extraindo petróleo de mais poços que qualquer outra.
Bom dia, amigos. Meu nome é professor Maurício e eu estou aqui para mais algumas dicas de biologia. Nosso assunto hoje, o corpo sob pressão. A atividade de mergulho é uma atividade que junta muito bem a física, a química e a biologia. E a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar que o mergulhador, depois de ficar um certo tempo submerso, não pode retornar imediatamente à superfície. É o que nós chamamos de descompressão. Mas vamos tentar entender por que isso acontece. O ser humano vive sobre uma pressão de 1 kg por centímetro quadrado do seu corpo. Essa pressão é provocada pela coluna do ar da nossa atmosfera. Esse ar que nós respiramos, ele é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Em condições normais, o nitrogênio é chamado de gás inerte, pois ele não participa de nenhum dos nossos processos metabólicos. No entanto, quando o mergulhador se submete a uma condição de aumento dessa pressão, quando ele vai para o fundo do mar, ele tende a aumentar 1 kg por centímetro quadrado para cada 10 metros de profundidade. E isso faz com que o nitrogênio, que até então não se dissolvia nos seus tecidos, comece a ser dissolvido. Ele vai parecer uma situação em que nós temos uma garrafa de refrigerante gasoso, em que o gás se dissolve dentro do líquido. Vamos ver como isso acontece? Quando o mergulhador inicia a sua descida, ele começa sistematicamente a acumular nitrogênio nos seus tecidos. Permanece durante um certo tempo debaixo d'água e isso significa que ele acumula gás dentro dos seus tecidos. Quando ele reinicia a volta à superfície, esse mesmo gás que tinha se difundido nos seus tecidos, devido à diminuição da pressão, tende a ir saindo do seu corpo. Se essa saída for muito violenta, haverá a formação de bolhas e isso pode levar a lesões no tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido nervoso e nos tecidos que compõem as cartilagens. É o que nós chamamos de doença descompressiva. Para evitar que isso aconteça, o mergulhador é obrigado a consultar tabelas de descompressão, que indicam quanto tempo ele pode ficar a cada profundidade sem que haja a formação de bolhas no seu corpo. E com isso, ele consegue retornar à superfície, eliminando as bolhas suficientemente lentas para que elas não venham a causar problemas orgânicos. Então lembre-se, o mergulhador está submetido ao aumento da pressão de gases. E essas bolhas podem provocar muitos problemas se não forem manipuladas da maneira correta. Espero que vocês tenham gostado do assunto e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Valeu!